Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade já não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não houve ninguém e que ninguém intercedeu. Então, o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Isaías capítulo 59, versículos 14 ao 17. E é debaixo dessa palavra que eu consagro a minha fala, a vida de vossas excelências, essa casa, saudando em primeiro lugar ao excelentíssimo senhor ministro presidente Cristiano Zanin. Saúdo a belíssima e honrosa decana desta casa, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino e ministro Luiz Fux, colegas advogados, serventuários, excelentíssima senhora subprocuradora-geral de Justiça, doutora Cláudia Sampaio, recebam todos a calorosa saudação da defesa. Na minha fala, nós vamos delimitar 4 pontos que são exatamente aquilo que inseriu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, pelo qual eu tenho a honra de defender nessa tribuna, e que inseriram ele dentro de uma investigação maquiavélica, tão somente o primeiro ponto, por ter compartilhado com o tenente-coronel Mauro Cid um documento em que se tratava de uma possível fraude nas urnas. O segundo ponto que a denúncia destaca como elemento incriminador da conduta do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima seria uma suposta reunião, e aqui a fatídica reunião, na residência do general Braga Neto. O terceiro ponto seria um alegado monitoramento do excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, e do excelentíssimo senhor presidente Lula. E o quarto e último ponto, a respeito da elaboração de uma planilha chamada OP Luneta. Vale lembrar que, após os 2 primeiros fatos, que foi o compartilhamento do documento e esse encontro na residência do general Braga Neto, automaticamente foi imposta busca e apreensão, cautelares, ele perdeu o 3º comando da Divisão das Forças Especiais do Estado da Amazônia e perdeu já 4 promoções ao posto de coronel. Tudo isso apenas com os 2 primeiros fatos. A primeira tese que a defesa traz à tribuna em relação ao cerceamento de defesa, ainda em sede de inquérito policial, na primeira oitiva do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. 22 de fevereiro de 2024 é a data em que ele é chamado à Polícia Federal para prestar o seu depoimento. Como surpresa, quando se apresentou para colaborar com as investigações, pasmem, o delegado informou que ele era obrigado a responder a 111 perguntas previamente elaboradas. Não havia o direito de responder 1, 2 ou 100 ou 110, apenas a integralidade. Quando o advogado da época pediu acesso aos autos, o acesso também lhe foi negado. Então, além de não conhecer os fatos, objeto daquilo que ele teria que responder, também teria que responder a 111 perguntas. A defesa consignou na época a nulidade, afringindo o artigo 23, parágrafo único da Lei de Organizações Criminosas e a própria súmula vinculante do Supremo. Nós pedimos inúmeras vezes para que ele fosse ouvido. Até hoje, ninguém ouviu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Até hoje, ninguém lhe perguntou, afinal, o que aconteceu? Ninguém sabe. O que nós temos de versão apresentada para a mídia e perante vossas excelências é tão somente a versão da Polícia Federal. Essa é a primeira vez que ele é ouvido através do seu advogado. A segunda tese de nulidade é a respeito da contraditória delação premiada do colaborador Mauro Cid, que prestou mais de 10 depoimentos e, nos primeiros deles, até que tinha uma condizência com a verdade.
Eu lembro da data de 11 de março de 2024, onde ele prestou um depoimento, e depois o derradeiro depoimento antes de subverter completamente toda a linha de raciocínio, que foi em 19 de novembro de 2024, ele negou completamente qualquer encontro na residência do general Braga Neto, qualquer plano de golpe, negou violência, isso em relação ao tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, e foi completamente condizente com aquilo que a própria defesa estava falando. Acontece que depois dessa audiência do dia 19, a Polícia Federal pediu a prisão de Hélio Ferreira Lima, a Procuradoria-Geral da República, em apenas 1 hora, apresentou um parecer pela prisão, e o excelentíssimo senhor ministro relator convocou uma nova audiência, agora para o dia 21 de novembro de 2024. Antes de iniciar a audiência, o ministro relator fez um lembrete a Mauro Cid, e eu peço vênia a vossas excelências para abrir aspas e ler alguns trechos deste lembrete do eminente relator. Uma série de mentiras e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Fecho aspas. Quando o ministro relator fala que havia uma série de mentiras na delação premiada de Mauro Cid, ele estava demonstrando cabalmente que já havia escolhido uma verdade. Só discerne uma mentira aquele que conhece verdade. Até então, nós só tínhamos um relatório da Polícia Federal, ou seja, elementos informativos de inquérito que sequer eram provas.